com a sua casa? Eu estava satisfeito com a minha, até ver algumas das casas que vem aqui nesse vídeo. De casas de árvore invisíveis a castelos sobre rodas. Algumas dessas mansões invejáveis vêm completas com escorregadores, vistas panorâmicas de 360 graus e até quartos subaquáticos. Então vamos começar, mas esteja avisado. No final desse vídeo, sua própria casa vai ficar bem sem graça. O Sr. Seuss. Uma casa é suficiente para a maioria das pessoas, mas não para o dono da Dr. Seuss House, em Talkeetna, Alaska, apelidada como tal por se assemelhar ao famoso estilo de arte do Dr. Seuss. Oficialmente conhecida como Goose Creek Tower, essa estrutura oscilante foi criada usando camadas de suportes de aço, montadas com guindaste para empilhar uma dúzia de cabanas de madeira umas sobre as outras. O proprietário utilizou seus conhecimentos de engenharia para adicionar continuamente ao que foi originalmente planejado, apenas como uma cabine de 2 andares ao longo de 20 anos. Embora certamente tenham ótimas vistas, qualquer pessoa com medo de altura vai querer ficar bem longe. Na verdade, a casa cresceu tanto que o proprietário não pôde construir mais alto, sem entrar no espaço aéreo federal. Bem legal, não é mesmo? Sabe o que é mais legal? É que ao curtir esse vídeo e se inscrever no Fala Sério, você garante conteúdo maluco e informativo todos os dias da semana. Quem não gostaria disso? Agora vamos dar uma olhada em mais algumas casas incríveis. A Casa Segura. Essa próxima casa é perfeita para os fãs de The Walking Dead. Localizada nos arredores de Varsóvia, a Casa Segura é a única casa do mundo projetada para resistir a um apocalipse zumbi. À primeira vista, parece uma elegante mansão moderna, mas aperte um botão e as paredes mecânicas de concreto e as fortes persianas de aço transformam o bloco em uma fortaleza impenetrável. E enquanto você espera os zumbis chegarem, uma das grandes persianas de proteção funciona convenientemente como um cinema em casa. Além disso, tem até uma ponte levadiça para chegar ao edifício separado da piscina, sem precisar descer as escadas. Porque ninguém disse que a vida apocalíptica não precisava ser privada de luxo. Casa de escorregadores. Por que andar quando você pode deslizar? Minha criança interior está obcecada com essa próxima casa, e por um bom motivo. É uma casa de família moderna que possui 3 andares de escorregadores embutidos. Um lado dessa casa, localizada em Tóquio, tem escadas comum, sem graça, mas essenciais para chegar ao último andar. Porém, assim que você chega ao topo, você pode atravessar para o outro lado da casa e descer no escorregador até o nível do solo. Como se isso não bastasse, a casa também possui uma piscina de bolinhas embutida. Imagina se todas as casas fossem divertidas assim. A Casa Ovo. A seguir temos algo um pouco diferente. Essa estranha pequena esfera sobre rodas foi projetada como um apartamento cápsula ecologicamente correto, feito com apenas fio de ferro, bambu, sacos de areia e acrílico. O proprietário e arquiteto Dai Haifei criou essa casa peculiar como uma maneira divertida de explorar formas inovadoras e baratas de viver em cidades movimentadas. Ele morou nela por 2 meses em 2010 para provar a sua viabilidade, e só se mudou quando ficou muito frio no inverno. Pode não ser muito luxuoso, mas essa casa portátil tem a maioria dos itens essenciais, incluindo energia solar e uma cama aconchegante. As sementes de grama no revestimento garantem que um pouco de chuva vai transformar o ovo em um gramado verde lindo, embora na prática, à medida que a grama cresce, ela começa a parecer um colchão velho e mofado. Mas com ou sem gramado, você moraria numa casa dessas? Conta pra gente nos comentários. Casa NA. Essa próxima casa é estritamente para aqueles que não têm nada a esconder. Por quê? Porque é feito quase inteiramente de vidro. Localizada no centro de Tóquio, todas as paredes dessa casa são totalmente transparentes. E isso significa que tudo o que você fizer vai ser visível para vizinhos intrometidos e turistas curiosos. A casa NA pode se parecer um pouco com uma moderna casa na árvore. Os suportes de aço branco representam galhos, enquanto a luz solar natural cria a ilusão de viver ao ar livre. Em vez de quartos, a casa tem plataformas, em que você pode chegar subindo pequenas escadas. É uma casa bem deslumbrante, mas se você valoriza sua privacidade, talvez queira colocar algumas cortinas antes de se mudar. Castelo sobre rodas. Quem não sonha em morar em um castelo? Bem, os donos dessa próxima casa estão vivendo esse sonho, mas de uma forma bem inusitada. O Castelo sobre Rodas, na Nova Zelândia, é uma casa móvel com uma diferença. Foi projetada para parecer um castelo em miniatura. Quando a casa está em movimento, as torres, que na verdade são feitas de plástico dobrável, podem ser dobradas para evitar assustar os outros motoristas. Mas assim que os proprietários chegam ao seu destino, as portas laterais se abrem e as torres surgem para revelar o castelo. No interior, a decoração inteligente e aconchegante que economiza espaço torna esse castelo o local perfeito para uma família pequena. Um ótimo jeito de viver como realeza, com orçamento limitado, é claro. O heliotrópio. Todos nós gostaríamos de salvar o planeta, mas nem todos estão dispostos a viver em uma casa experimental e ecológica para isso. Mas foi exatamente isso que um arquiteto alemão fez. Em 1994, Rolf Disch construiu essa casa cilíndrica movida a energia solar em Freiburg, Alemanha. O mais surpreendente sobre sua criação
é que ela realmente gira, permitindo que aproveite ao máximo a energia solar, seguindo o movimento do Sol. Ele imaginou uma casa que poderia ser totalmente eficiente em termos energéticos, também renovável e neutra em CO2, e utilizou tecnologia de energia verde de ponta para alcançar o seu sonho. O aquecimento da casa se baseia em uma combinação de materiais isolantes super eficientes, e aquelas grades de metal termosolar que cercam suas paredes retêm o calor ao longo do dia. Enquanto isso, o lixo produzido pelos ocupantes da casa são todos compostados ou reciclados usando um sistema de purificação de última geração. O uso de energia é tão eficiente que a casa realmente produz 5 vezes mais do que realmente consome, permitindo fornecer o seu excedente para a rede local. Como é a primeira casa solar com energia renovável do mundo, eu diria que isso a torna um verdadeiro raio de sol no mercado imobiliário alemão. Casa de Penedo. Se você gosta de aproveitar a natureza, vai adorar essa casa, no norte de Portugal. Construída entre 4 enormes pedras, é tão bem camuflada que você talvez possa nem vê-la a primeira vez. Exatamente o que os proprietários originais queriam. Eles planejavam usar a casa como um retiro de férias tranquilo, um lugar para relaxar e aproveitar as vistas. No entanto, as notícias sobre um misterioso edifício de pedra se espalhou rapidamente, e logo os turistas estavam correndo para dar uma olhada. Eventualmente, os proprietários se mudaram, e a casa agora funciona como um pequeno museu, dedicado à beleza da paisagem circundante. Porém, sem eletricidade na casa, as coisas na casa de Penedo ainda são muito rústicas. Casa invertida. Tem alguma coisa estranha sobre essa próxima casa? Não sei dizer ao certo. Ah, é verdade, está de cabeça para baixo. Esta é a casa apropriadamente chamada de Casa Invertida, em Weisenweg, na Alemanha. Ninguém mora nessa casa, devido a uma combinação de ser uma instalação de arte e as limitações práticas bem óbvias. Com banheiros no teto e luzes no chão, muitas pessoas têm que sair de dentro da casa invertida depois de apenas alguns minutos, porque a sua estranheza alucinante deixa qualquer um tonto. Se você conseguir ficar dentro da casa por tempo suficiente, vai poder aproveitar ao máximo para tirar algumas fotos inesquecíveis, supondo que seu almoço não reapareça no meio da foto. A casa de skate. Alguns obsessivos do skate viveriam em uma rampa se pudessem. E graças à Pass House, mais conhecida como casa de skate, esses sonhos podem se tornar realidade em breve. Na verdade, ainda não foi totalmente construído, mas esse protótipo de mini apartamento mostra como vai ser quando finalmente for construído em Malibu, na Califórnia. A ideia é que você possa andar de skate em cada superfície, o que significa que as paredes, o chão e até os tetos são perfeitos para você e o seu skate, o que significa que todas as cervejas da geladeira deveriam ser entregues com um kickflip ou 2. A casa de aço. Você estaria certo por pensar que esse pedaço de aço esculpido no Texas não se parece muito com uma casa. Na verdade, muitas pessoas pensam que se parece mais com um enorme porco de metal. No entanto, vá com calma com os insultos. Essa casa em comum não está realmente terminada, pois o arquiteto infelizmente morreu em 2008, antes que ele pudesse adicionar a piscina, o aquário e estátuas nuas que ele planejava originalmente. Ainda assim, a casa é bem impressionante, construída inteiramente de aço e vidro soldados à mão, com vistas deslumbrantes sobre a borda de um desfiladeiro. E dá só uma olhada por dentro. Por mais simples que seja, esse interior é coisa de outro mundo. Mas você viveria num lugar desses? Se você acha que sim, então como você iria decorar? Conta pra gente nos comentários. Casa vulcão. Já imaginou viver numa casa em um vulcão? Parece legal e um pouco arriscado. Ainda assim, a burocracia de saúde e segurança não impediu um arquiteto intrépido de construir essa casa em Newberry Springs, Califórnia. Uma mansão localizada bem acima de um cone de cinzas vulcânicas. Claro que o cone está totalmente seguro agora, estando inativo há muitos milênios, e agora simplesmente fornece um ponto de vista perfeito para os moradores que vivem em cima dele. A estrutura em comum se parece um pouco como se um disco voador tivesse caído no meio do deserto de Mojave. E assim como um OVNI, essa mansão da era espacial tem vistas deslumbrantes dos céus que se estendem sobre as dunas do deserto, sem mencionar a sua decoração elegante e lago privativo. Tudo que esse lugar precisa é de algum tipo de super vilão para fazer um buraco, até a lava lá embaixo, para que seus inimigos sejam jogados. Não que eu queira dar ideias. Casa no penhasco. E agora indo de casas vulcânicas para retiros à beira de penhascos. Temos essa casa, construída diretamente em uma falésia, em Salobrenha, Espanha. Os donos se apaixonaram pela localização, mas não tinham ideia de como construir uma casa em uma ladeira tão íngreme. Felizmente, os arquitetos inventivos que eles contrataram para descobrir vieram com essa solução em comum. A casa é, na verdade, esculpida no penhasco, o que significa que parece um pouco com uma caverna futurista. O telhado estranho e ondulado feito de metal ajuda a casa a se misturar com o ambiente rochoso,
ao mesmo tempo em que presta homenagem ao mar ondulado abaixo. E graças às janelas do chão ao teto, a vista magnífica do local em comum se estende desde o mar de Alborã até o horizonte e é totalmente visível o tempo todo. Como diz o ditado, se alguém disser para pular de um penhasco, não faça isso. Mas se disserem para você pular naquela piscina à beira do penhasco, você tem que pensar bem a respeito. Boeing 727. É um pássaro? Um avião? Não, é um hotel de luxo. O 727 Fuselage Home, na Costa Rica. É uma incrível suíte de 2 quartos escondida dentro de um avião de verdade e aposentada. O Hotel Costa Verde recuperou o avião Boeing 727, que de outra forma teria sido usado para sucata. Eles a moveram peça por peça para sua nova casa nos limites do Parque Nacional de San Miguel, onde agora parece congelado no tempo, voando permanentemente pela selva, com móveis de madeira esculpidos à mão e um terraço que permite aos moradores observar as preguiças, tucanos e macacos das copas das árvores locais. Certamente é melhor que a classe econômica. As janelas do avião dão vista para o oceano, o que significa que desde que você não acorde durante a noite pensando que caiu no Jurassic Park, é provável que tenha um momento espetacular. A pequena Sky Sphere. Essa é uma microcasa, movida a energia solar na Nova Zelândia, que fica no topo de uma torre de 6 metros de altura, construída pelo neozelandês John Williams, por cerca de $40 mil. Para chegar a essa casa futurista, você vai precisar subir uma escada escondida dentro do poste oco central. Uma vez lá em cima, você pode sentar, relaxar e apreciar a vista. Quase todas as paredes dessa casa de alta tecnologia podem ser controladas usando um smartphone, incluindo trancar e destrancar as portas, tocar música e mudar a cor das luzes. Não há cozinha ou banheiro, então isso definitivamente não é adequado como residência em tempo integral, a menos que você tenha uma bexiga de aço, mas certamente é um ótimo local para observar as estrelas, ou para um jeito bem literal de provar que você está acima de todos os outros. Conversão de fábrica de cimento. Você moraria numa fábrica abandonada? Pessoalmente, só a ideia me dá arrepios. Mas obviamente não foi o caso com um corajoso arquiteto espanhol, que tomou conhecimento de uma enorme fábrica de cimento abandonada, em 1973. Ricardo Bofill ficou cativado pela localização cavernosa e coberta de mato que encontrou por lá, cheio de escadas que não levavam a lugar nenhum. Mas em vez de chamar os caça-fantasmas, o bravo Ricardo viu uma oportunidade. Ele dedicou os próximos 40 anos de sua vida a converter a fábrica em uma casa e estúdio, preservando muitas de suas características originais, incluindo os colossais silos de cimento. O resultado é essa casa enorme e incrível, que só podemos esperar que não seja tão assombrada quanto parece. A Casa Fantasma. Outra morada um tanto fantasmagórica pode ser encontrada nessa impressionante casa branca com uma história colorida. A Guest Ghost House, em Delme, França, já foi usada como prisão, escola e funerária. Mas em uma tentativa de dar outra vida ao local, 2 artistas se uniram para transformá-la em uma enorme obra de arte, cobrindo com uma espessa camada de poliestireno, resina e tinta branca brilhante. A intenção era criar algo parecido com os clássicos fantasmas de lençol branco com os quais todos estamos bem acostumados. De acordo com os artistas, isso foi em referência aos inúmeros indivíduos diferentes que vieram e foram, deixando sua marca fantasmagórica no prédio ao longo dos anos. O resultado é uma estrutura branca arrepiante, com formas esculturais e arrebatadoras, quase como se tivesse sido revestida com mussarela derretida. Infelizmente, você não pode morar na Guest Ghost House, pois ela está atualmente em uso como centro de visitantes. Mas se você gostou do estilo, talvez você possa atacar a sua própria casa com um pote de tinta branca. Missão Beverly Hills. Enquanto algumas casas são legais por causa de sua singularidade, às vezes você simplesmente não consegue superar uma boa mansão de luxo à moda antiga. Localizada em Beverly Hills, Califórnia, e feita de concreto e aço, essa casa maravilhosa tem de tudo. Uma adega com 500 garrafas, várias piscinas e recursos aquáticos, cozinhas luxuosas, áreas de lazer com paredes de vidro e um terraço na cobertura com vista para a cidade. Essa casa é tão chique que até a escada personalizada custou $500 mil para ser feita. Se essa personificação de vida de luxo parece a casa dos seus sonhos, o único problema é que ela vai custar uns $14 milhões. Casas na árvore de luxo. Cansado de viver em terra firme? Se sim, permita-me apresentar algumas casas não convencionais com uma abordagem mais elevada à acomodação. Primeiro temos o cubo de espelho. Não pisque, senão vai perder o esconderijo, que é habilmente camuflado para se misturar com o ambiente. Essa casa na árvore em forma de cubo da Noruega é presa no tronco de uma árvore e coberta de espelhos, o que significa que ela reflete a floresta ao seu redor. No interior você vai encontrar espaço suficiente para 2 pessoas desfrutarem de um simples refúgio na floresta, com uma cama de casal e um terraço acessível por escada. Mas tenha cuidado, se você sair do cubo de espelho para passear, deixe uma luz acesa para encontrá-la quando voltar.
Mas talvez você prefira se destacar do que se misturar. Nesse caso, você pode preferir o ninho de pássaro na Suécia. Essa casa na árvore bem comum faz jus ao seu nome, pois foi projetada para se assemelhar ao ninho gigante de galhos, acessível por uma escada que leva a uma escotilha no chão. A casa é grande o suficiente para uma família de 4 pessoas, e pequenas janelas de vigia permitem que você espreite através dos galhos a paisagem da floresta. Fantasias de pássaros não são necessárias para entrar, mas você pode usar uma, se estiver no clima. O transformador doméstico. Se você já ficou entediado com o design de sua casa, esta próxima representa a solução definitiva. Gary Chang, um arquiteto de Hong Kong, criou uma maneira engenhosa de demonstrar como pequenos espaços como o apartamento de 33 metros quadrados em que ele morava desde a infância poderiam ser totalmente transformados. Utilizando seu conhecimento arquitetônico, ele maximizou seu espaço instalando telas deslizantes, paredes móveis e espaços de armazenamento ocultos. Seu apartamento de um quarto agora pode ser transformado em 24 quartos diferentes, simplesmente movendo as paredes. É um plano intrigante de como podemos usar o espaço no futuro, à medida que as cidades ficam mais movimentadas e os preços das casas aumentam. Vila Vals. Quando um grupo de arquitetos decidiu construir uma mansão nos Alpes suíços, mas não queriam arruinar os campos da montanha, tiveram um dilema bem complicado. A solução? Uma casa subterrânea, construída no cenário. Com uma longa parede da mansão exposta ao mundo exterior, muita luz solar e belas vistas alpinas são garantidas. E se tudo isso for muito agradável, você pode sempre se retirar por um túnel subterrâneo, que se conecta a um antigo celeiro de armazenamento mais baixo na colina. Sabe, para quando você quiser trabalhar em sua imitação de Sméagol em particular. Casa de cortiça. Essa casa em Eton, Inglaterra, é feita quase inteiramente de cortiça. Isso mesmo, do mesmo material das rolhas que saem das garrafas de champanhe. A casa foi construída à mão com blocos de cortiça comprimida, um material ecológico que pode ser colhido suavemente dos sobreiros, sem a necessidade de derrubar a própria árvore. Com paredes esponjosas deste incomum, porém eficaz material isolante, a casa minimalista é totalmente única, ao mesmo tempo que vem equipada com tudo que é essencial. O que também é único é que não é necessariamente permanente. Se os donos quiserem, podem desmontá-lo e transformar em pó de cortiça, que pode ser enterrado para arejar o solo e estimular o crescimento das plantas. Então, se para você o champanhe é um estilo de vida, é só você viver dentro dessa rolha gigante. Forte diz Pitchbank. Se a segurança doméstica é o seu tipo de coisa, Pitchbank. Se a segurança doméstica é o seu tipo de coisa, não tem como ser melhor do que um forte isolado no oceano. E este próximo edifício, conhecido como Forte Spitbank, se encaixa perfeitamente. Era uma vez um forte marítimo, lar de centenas de soldados que tinham o trabalho de guardar a costa de Plymouth, na Inglaterra. Na época deveria ser um lugar bem desconfortável, lotado, frio e atingido pelas ondas. Como as coisas mudaram. O forte agora foi transformado em um hotel de luxo, em sua própria ilha particular, com sauna com vista para o mar, piscina aquecida, pontos para banhos de sol e um bar bem abastecido. Em vez de ficarem de vigia para proteger a costa dos piratas, os hóspedes podem relaxar com um café da manhã com champanhe ou um ponto de pesca. E enquanto viver lá dentro está disponível apenas na forma de uma estadia temporária atualmente, considerando o propósito historicamente imutável do forte, quem pode dizer que esse não poderia ser o seu novo lar eventualmente? A Casa do Deserto. À primeira vista, essa pilha de lajes de pedra parece pouco mais do que uma intrigante característica natural do deserto. Isso é, até você perceber que é uma casa de verdade em Joshua Tree, no deserto da Califórnia. Construído com lajes de concreto cor de areia, esculpidas para se misturar perfeitamente com as rochas ao seu redor. O arquiteto queria criar um edifício que parecesse deitar na paisagem, quase como um animal adormecido. Porém, quando você entra, a casa se transforma totalmente. A luz filtra através do telhado de concreto e vidro, lançando sombras misteriosas sobre as pedras, pisos de pedra e decoração de madeira incríveis, dando a impressão de viver em uma caverna de ficção científica. Essa casa pode tirar o primeiro lugar da Casa de Vulcão. Também seria um ótimo lugar para um vilão de James Bond. Casas flutuantes. É provável que você tenha ouvido falar em casas flutuantes, mas duvido muito que você já tenha embarcado em uma casa à beira da água assim. Apresento a vocês o Cavalo Marinho Flutuante. Esta morada marítima faz parte de uma frota de 130 casas semelhantes que estão sendo construídas na costa de Dubai. O quarto fica no andar mais baixo, o que significa que está completamente embaixo d'água. Alguém a fim de dormir com os peixes? Enormes janelas com vista para o Recife de coral. Um ambiente protegido onde cavalos marinhos ameaçados de extinção vivem e se reproduzem. Suba do quarto
quarto e você vai ser levado a um nível superior que possui o seu próprio minibar e banheira de hidromassagem. Uma vez que essas casas são construídas, elas realmente vão ser as melhores casas para passar as férias. Outra beleza ligada à água é esse lugar, conhecido como Arcup. Esses iates habitáveis podem se mover como barcos, mas têm todos os luxos de uma casa. Disponível para compra por 5,5 milhões de dólares. Eles justificam o seu preço com 2 andares, 4 quartos, móveis de última geração e varandas com vista para a água. As casas são projetadas para resistir aos elementos, e os painéis no telhado significam que são bem ecológicas. Tem como não amar? E agora para uma casa conceito flutuante final que certamente vai atrair inúmeros compradores assim que chegar ao mercado. Temos essa mansão aquática projetada pelos arquitetos Stefan Fuchs e Thomas Wecker. O plano é flutuar várias dessas casas em uma baía remota, acessível por um serviço de transporte, criando uma espécie de vila flutuante de luxo. No entanto, os habitantes não vão ter que se sentir solitários. Cada casa é grande o suficiente para 8 pessoas, e os enormes decks possuem muito espaço para aproveitar o sol. Além disso, se você cansar da água, as convenientes baías de estacionamento para jet ski significam que você pode facilmente voltar para a terra firme. Não que você vá querer ir embora, é claro. Casa de verão, construída em um penhasco arborizado, no meio de um dos fiordes mais espetaculares da Noruega. Esta magnífica residência é conhecida como a Casa de Verão. Este incrível espetáculo aberto de vidro e pedra foi construído sem derrubar uma única árvore ou cortar qualquer rocha. A face rochosa e o terreno irregular são todos incorporados à casa, dando-lhe uma sensação emocionante e elementar. O edifício é composto por uma série de vagens, cada uma coberta por um telhado de gramado, dando uma aparência de uma casa na árvore aninhada no meio da floresta. Na verdade, está tão integrada à natureza que não há acesso rodoviário à propriedade, o que significa que você vai precisar de um par de botas bem confiáveis se quiser visitar. Casa Brutale. Uma coisa é viver entre as rochas de uma floresta, outra é viver encravado dentro de uma formação rochosa natural como essa. Essa casa deslumbrante, conhecida como a Casa Brutale, ainda não foi construída, mas deve começar nos próximos anos no Líbano. Ser construído em um penhasco íngreme, com as paredes voltadas para o mar, feitas inteiramente de vidro grosso, permite vistas totalmente únicas e incríveis sobre o oceano abaixo. E a melhor parte, em vez de um telhado, está planejando ter uma piscina infinita com fundo de vidro. Isso significa que todos os cômodos dessa mansão única serão iluminados com luz ondulante e filtrada pela água, dando um efeito semelhante a estar submerso na água. Se você procura um pouco de privacidade, morar embaixo de sua piscina é o melhor jeito de garantir isso.